Bom dia, paz do Senhor, meu amado. Mais uma vez aí, sexta-feira poderosa dessa, nosso saber transformador, uma semana aí que nós tivemos falando desse livro. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o capítulo 12, problema. Que isso, apóstolo? Sim. Como que eu aprendi com problema, irmão? Como que a Bíblia fala sobre problema? O homem segundo o coração de Deus é especialista em resolver problemas. E ele dá dicas preciosas para nós. Você sabia, o pastor Mike Murdock, vai mandando um aviãozinho aí, hein? Toma seu café. Hoje eu tô até com um cafezinho aqui, ó. Manda esse aviãozinho para alguém, compartilhe esse link, que eu não tenho dúvidas que esses cafés vão assim ampliar a visão de muita gente, o livro, o curso online, mas tudo bem. Isso aí você já sabe, tá cansado de ver os vídeos aí. Vamos lá. Eu quero falar hoje sobre um tema que eu nunca participei de nada que tivesse esse tema. Problema. O tema é esse, capítulo 12 do livro aqui, chama-se Problema. Olha só, quem é que não tem problema? Todo mundo tem problema. Se você não tem, fique tranquilo que o seu problema está a caminho. O que significa problema? Preste atenção. Às vezes falamos que estamos com muitos problemas para resolver, mas normalmente é porque você fez alguma coisa de bom, porque mesmo fazendo alguma coisa boa, você pode ter problema. E a gente acha que porque tem problema foi porque fez alguma coisa ruim. Nada a ver. Desencana disso. Muda essa chave. Talvez você está sofrendo porque quando você se vê diante de um problema, você fica assim, mas aonde que eu errei? É claro que podemos ter problemas que foram falta de sabedoria. Pastor Mike Murdock, se não me falha a memória, ele dizia assim, todo problema é uma questão de sabedoria. E é verdade. É verdade, porque tem problemas que a gente arruma para a nossa vida que foi falta de sabedoria. Olha só o que eu anotei aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui que você vai entender um pouco melhor. Número 1, quando o problema é uma porta. A Bíblia conta a história de Davi. Davi, ele vai levar alimentos para os irmãos dele, no meio de um embate. Quando ele chega lá, ele vê um problema. E o interessante é que não foi Deus que falou para ele do problema, não foram os irmãos dele que falaram para ele de um problema. Ele chegou no ambiente, perguntou o que está acontecendo aí contaram para ele. Né? Os irmãos dele acharam até que ele estava mais ali enchendo a paciência, mas ele queria saber o que está acontecendo. Qual é o problema aqui? Ó? O problema é que tem um cara que está há 40 dias aí afrontando a gente. Aí ele falou, o quê? Isso é uma porta. Eu vou entrar e resolver esse problema. É isso que está na Bíblia. Então, às vezes, se nós ficarmos encarando o problema como alguma coisa, porque o diabo está agindo na minha vida, claro que tem, mas tem muitas pessoas, para não dizer uma boa parte, ela entende o problema sempre do lado ruim. Eu já fiz parte desse grupo. Eu queria que a vida fosse perfeita, como você gostaria. Quem não gostaria que a vida fosse perfeita? Se você fosse escrever sua vida, você iria escrever alguns capítulos que você viveu de problema? Eu não iria. Eu iria escrever só capítulos maravilhosos. Agora, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que tudo tem um propósito. Ele sabe que tudo tem uma chamada. A Bíblia fala que todos os nossos dias foram escritos sem que nenhum deles ainda se fosse vivido. Ou seja, não é que ele preparou um problema, mas ele preparou etapas da nossa vida para um propósito divino. Eu não tenho dúvidas que muitos problemas que eu vivi lá atrás, estou falando lá atrás, não estou falando agora com 15 anos de ministério, não. Eu estou falando com 15 anos, 20 anos de idade, 25, foram me preparando para que eu pudesse exercer funções com maiores responsabilidades,
com maiores autoridades. Olha hoje, poxa, quando eu olho para trás, há 15 anos atrás, eu estava ali vendendo feijão, vendendo trigo, e Deus me chamou para resolver um problema, e eu vi uma oportunidade. Eu falei, uau, o senhor está me chamando para o ministério? Eis-me aqui. Ó, eu não tenho nenhuma formação, eu não tenho ninguém crente na minha casa, eu nem sei o que é Bíblia, mas eu quero isso, eu entendi isso, e entrei. Por quê? Porque existia um problema, Deus me chamou, eu vi a oportunidade. Agora aqui Davi, ele chega, vê um problema e ele faz um negócio que eu e você devemos aprender. Não é todo mundo, escute, não é todo mundo que está diante do problema que vai resolver. Às vezes é você. Eu vou repetir. Não é todo mundo que está diante de um problema, seja na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua ou no seu prédio. Não é porque tem um monte de gente, vamos colocar assim, todo mundo é muito... um monte de gente diante de um problema que você pode ficar tranquilo que não tem nada a ver com você. Não, talvez você é a solução. Tinha muita gente ali vendo a afronta. Tinha muita gente. Mas teve um de 17 anos que falou, eu resolvi essa parada aí. Então, talvez você não tenha tido acesso, você não tenha se realizado, porque você fica esperando alguém resolver o problema, sendo que você é a solução para esse problema. Segunda coisa, o problema é uma fase, tá? Ninguém vive com uma vida de problema, a não ser que tem coisas fora da realidade. Eu tenho muito mais tempo sem problema do que tempo com problema. Problemas que eu digo, problemas pontuais, né? O dia inteiro a gente tem problema para resolver. Desde o carro que tem que abastecer é um problema. Se acabar a gasolina, eu tô parado. Tem um monte de problema. Tem que arrumar comida pra gente comer. É um problema. Tô falando isso. Tô falando problema mesmo. Todos os problemas, ele tem uma fase. Eu me lembro de um problema que eu vivi quando eu trabalhava numa empresa, nem era cristão ainda. E aí eu cheguei desesperado pro meu gerente, meu supervisor, problema profissional, né? Era um problema profissional, mas isso me marcou muito, que era com um cliente muito grande. E eu com um problema muito grande, eu lembro direitinho, eu entrei no carro dele, o carro da empresa, era um Gol, olha pra você ver como é que marca, o problema marca a vida da gente. E eu falei, cara, eu tô desesperado. Fulano de tal deu aquela zebra assim, assado. Ele escutou eu contar a história e falou, rapaz, isso tudo passa. Calma, vamos resolver isso. Eu falei, não, mas você não tem noção. Pá. Ele falou de novo, rapaz, isso tudo passa. Tem coisas piores que eu já enfrentei. E não é que passou mesmo. E não é que as coisas se resolveram. E não é que depois eu enfrentei problemas muito maiores do que esse profissionalmente, eu estou dando um exemplo aqui, que foi com um cliente, e a vida seguiu. Então o problema, ele é uma fase, porém, você tem que saber que tem que resolver. Aí, eu falo aqui, essa página é 240, tá? Aí eu falo aqui, que olha, o que despertou de eu falar com você sobre o problema foi dar uma olhadinha na vida de Davi. Esse tema surgiu da vida de Davi. Problemas aparecem quando menos esperamos. O que ele foi fazer lá? Você tem que ler a Bíblia, né, irmão? Você vai lá, você vai ler. Deixa eu pegar a referência aqui para você que você ama a palavra de Deus. Você vai lá em 1 Crônicas, capítulo 17 e segue a sua vida lá. Ok? Segue a sua vida lá. Se eu for ler, a gente não vai ter tempo. Davi, ele foi fazer o quê? Ele foi levar comida. Quando que ele imaginou que teria um problema para ele resolver? Você já prestou atenção que tem algumas pessoas que eles não podem ter nenhum tipo de dificuldade, ou no dia, ou na tarefa que ele vai fazer, que ele se perde. É tipo assim, um exemplo bem prático. Pega esses 100 reais, faz um depósito no banco. Aí ele chega lá, não acha a chave do carro.
ele já não resolve. Você chega de tarde e fala para ele, e aí, você fez o depósito? Não. Por quê? Não achei a chave do carro. Meu Deus, mas por que você não chamou o Uber? Ah, porque eu não tenho aplicativo. E por que você não foi a pé? Ah, porque é muito longe. E por que você não pediu carona? Ah, pedir carona para quem? São pessoas que travam. Elas não podem ter nenhum tipo de problema. Meu Deus, como é duro um líder assim. Como é duro um obreiro assim. Como é duro um colaborador de uma empresa, um gerente, que ele sai para resolver um problema, entre aspas. Ele não espera que vai ter problema. Ele sai para resolver um assunto. E algumas coisas acontecem. Amados, escute isso. A parábola dos talentos. Um recebeu 5 problemas, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O que recebeu 5 foi resolver. O que recebeu 2 foi resolver. O que recebeu 1, o que ele fez? Aguardei o problema. E o que aconteceu? Quando o dono do lugar chegou e falou, cadê? Vocês resolveram os problemas? O que tinha 5, eu resolvi tudo. Arrumei mais 5 e resolvi também. O que tinha 2, resolveu. E eu também arrumei mais 2 e resolvi também. E você? Não, eu enterrei. Tá doido? É muito problema para mim. Meu amado, às vezes você tá aí orando, tá buscando a Deus sabedoria, buscando a Deus fé, né? Lendo a Bíblia, mas você não resolve o problema. Eu dou um exemplo aqui. Uma pessoa para pedir aumento, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Eu não vou ler porque é longo. Uma pessoa para pedir aumento, ela tem que resolver mais problema do que o outro que está do lado dela que recebe a mesma coisa. Eu vou repetir. Uma pessoa... Eu sou a favor de um funcionário, de um colaborador, sem problema nenhum pedir aumento. Eu já pedi aumento para as empresas que eu trabalhei. Mas eu mostrava que eu estava produzindo além daquela média salarial. Então você trabalha numa empresa que você ganha 5 mil por mês. E 5 mil por mês não está dando para você viver. Ou você trabalha como uma diarista que ganha R$150 por dia e você acha que não dá para você viver. Ou você pode ser um outro aí, uma outra profissão, não importa. O que importa é o que você faz a mais para pedir aumento. Sabe o que as pessoas falam para resolver esse problema? O que eu ganho não dá. Amado, mas o que eu ganho também não dá para o que eu quero. O que você ganha nunca vai dar também. Ninguém vai ganhar o que está satisfeito que dá para alguma coisa. Nós precisamos entender que os problemas nos promovem. E se tiver em algum lugar onde você é um solucionador de problemas e que isso daí não está te promovendo, calma, há um Deus que assiste você. Há um Deus que sabe quem você é. O José, quando ele estava na prisão, quando ele estava na casa de Potifar, Deus observava os problemas que ele resolvia, porque ele resolvia problemas na casa de Potifar, porque ele resolvia problemas na prisão do Egito, ele também resolveria problemas como governador. Então nós precisamos aprender a lidar com esse tema, capítulo 12, problema. Talvez você é uma pessoa muito bem, muito firme, muito tal, sem problema. Mas quando dá um problema, você se perde. Você quer fugir da vida, você quer fugir da igreja, você quer trocar de emprego, você quer largar o casamento, você quer que os seus filhos se explodam longe. Não é. Tudo isso vem problema. E o que é que nós temos que fazer? Resolver. O que é que nós temos... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, ó. Número 1. Problemas aparecem quando menos esperamos. Davi, ele nunca imaginou. Mas ele foi lá e resolveu. Número 2. Nós entendemos, Davi entende, que não é porque tem muita gente que significa que ele não precisa resolver o problema. Nós já aprendemos. Agora guarde essa aqui. Provérbios 26, 17. Provérbios 26, 17. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Ou seja, se você também for daquele
que quer se meter em problemas que não são seus, eu conto aqui um testemunho, né? Não vai dar tempo de falar aqui, mas aqui, ó. Eu conto aqui um testemunho sobre esse assunto. Cuidado em comprar a briga de alguém. Eu vou repetir porque isso é muito sério. É um saber transformador. Cuidado em comprar briga de alguém. Eu não estou falando que você não vai comprar. Né? Eu estou só dizendo para você ter cuidado. Por quê? Porque você pode fazer o que o provérbio está falando para a gente não fazer. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos. Eu já atendi pessoas que estão com problema no casamento. E aí a mulher senta no gabinete e conta o problema do casamento. Se eu pegar só aquela versão, eu vou achar que o marido é o pior ser humano. O que eu preciso fazer? Ouvir a outra versão. Depois que eu ouvir a primeira versão da pessoa envolvida e depois que eu ouvir a outra versão da outra pessoa envolvida, eu vou dar um conselho. Isso é o meu papel, é o papel de um líder, de um pastor para aconselhar. É um nível de problema. Agora, o que Provérbios está dizendo não é sobre isso. Ele está dizendo sobre você se meter em problemas que você não tem nada a ver com aquilo. E que muitas vezes você nem querem que você participe daquilo. Então existem problemas que a gente dá um conselho. Existem problemas que infelizmente a gente acaba tendo que tomar partido. Agora existem problemas que a gente não deve se meter. Por exemplo, você não tem... não sei se você já teve esse tipo de problema, quem tem irmão sabe. Às vezes tem um problema de 2 irmãos. Os pais não podem tomar partido. Eles precisam gestar aquela situação e resolver. É um problema entre 2 amigos. Eu sou seu amigo e tem uma terceira pessoa, essa caneca aqui é nossa amiga em comum. Mas teve um problema entre vocês 2. E eu, sem saber do contexto, eu simplesmente por amar mais você, ou sei lá, ter mais afinidade com você, eu já compro a briga com ele. Aí vocês se resolvem. O que essa caneca vai olhar para mim e dizer? Cara, eu não te fiz nada. Você sempre foi meu amigo. Você nem conversou comigo sobre o problema e já virou a cara para mim? Já me tratou diferente? Não, cara, eu não quero sua amizade, não. Eu já vivi isso. Eu já vivi. O livro fala. Você vai ler o livro aí. Eu não dou nomes. Mas eu já vivi situações que eu aprendi que eu não devo comprar a briga das pessoas. Eu tenho que avaliar. Até meus filhos. Se um chegar ali butinudo com o outro, vai falar, calma aí. Senta aqui um, senta aqui o outro. Quem vai falar primeiro? Se não tem acordo, eu já falo. Então fala você primeiro. Contou sua história? Conta você a sua história. Contou sua história? Dá um parecer, alinha. Agora, a Bíblia fala que, eu não lembro do provérbio aqui, mas no livro eu sei que eu falo sobre ele, porque é um tema, que quem conta a primeira versão tem razão. Até que o segundo chegue e conte a versão dele. Tem a ver com essa questão do casal. Tem a ver com tudo que envolve 2 lados. Uma vez um cara me disse o seguinte, apóstolo, na vida, entre 2 pessoas em crise, nós temos a versão do A, nós temos a versão do B e nós temos a verdade. Ó, tem a versão do A, tem a versão do B e tem a verdade. E muitas vezes o único que vê a verdade é o próprio Deus. Às vezes eu não quero assumir uma verdade, ou outro não quer assumir, e fica aquela fala que não encaixa. Problemas, eles têm que serem resolvidos com verdade. Isso ajuda perdão, que é bíblico. Talvez você está aí vivendo um período aí de algumas coisas que está difícil até para você perdoar, porque houve um problema, você não lidou com aquilo e está carregando isso dentro de você. Não, mude isso. Problemas existem, então vamos resolver. Eu anotei aqui, olha,
para a gente caminhar para o final. Ó, tem muito mais coisas, mas eu não tenho como falar de tudo. Mas eu gostaria muito que você tivesse esse livro, desse de presente para alguém. Ah, se alguém tivesse me dado esse livro. Puxa vida, eu teria aprendido algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo desses 30 anos. Eu tenho 49 anos hoje. Eu digo que esse livro, ele parte dos meus 20 anos. Aí tem um período meu sem Jesus, coisas que eu fui aprendendo. Aí quando veio a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, Bíblia, aí ampliou, né? Aí o negócio explodiu. Então eu trato aqui algumas coisas que com certeza vão ajudar. Mas uma delas, no meio de um problema, é o seu silêncio versus a palavra profética. Olha, é o seu silêncio versus a palavra profética. Porque as pessoas pensam que por elas ficarem em silêncio, elas estão fazendo um ótimo papel. A hora do silêncio é a hora de você ouvir, é a hora do silêncio. A hora de você decidir, você deve ficar em silêncio. Não vai decidindo falando, não. Você deve ficar em silêncio. Mas tem uma hora que você tem que liberar uma palavra. O Davi, eu vou falando aqui sobre isso, o Davi, ele ouviu afronta, ele ouviu um problema e ele rebateu com uma palavra profética. O gigante disse para ele: eu vou te matar, eu vou dar seu corpo para os abutres, para os urubus comerem. E aí Davi falou: quem é você, incircunciso? Ou seja, você não tem parte com Deus. E tem mais. Hoje, todo mundo vai ver que há um Deus em Israel. Hoje, em nome do Senhor, eu vou resolver esse problema e você vai ser envergonhado. Davi não estava na sabedoria nem na força dele. Davi estava na sabedoria e na força de Deus. Se tem algo que você precisa, se for para voltar a falar, volte. Mas se você não falava, libere palavras proféticas de soluções em meio aos problemas. Às vezes a gente, eu falo muito, porque eu não escondo, irmão. Às vezes a gente tem uma tendência de mastigar o problema, de ficar falando do problema, até empoderar o problema. Não sei se você já fez isso, eu já fiz. Ai, Jesus, ajuda, Jesus. Mas esse não é o plano de Deus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se eu tão somente tocar no Senhor, serei curado. Ela liberou uma palavra profética para o problema dela. Olha, em nome do Senhor Jesus, que essa semana tenha assim despertado em você. Lê o livro, é claro, poxa. Tem que ler o livro. Passa numa das nossas igrejas. Tem algumas livrarias que a gente está vendo para colocar para vender, mas ainda está no processo. Adquire o livro. Dependendo de onde você mora, a gente consegue até te mandar. Tem o Zap da igreja, tem as redes sociais da igreja. Por quê? São 304 páginas, muito práticas. Pastor Silas fez um comentário aqui, o prefácio. Pastor Jorge, o apóstolo Joel Pereira, do Projeto Vida, meu pastor, pastor Jorge Linhares, há 10 anos é o meu pastor. E a pessoa que ajudou, ela é advogada, a Kenneth Desirê, que nem sabe quem eu sou até hoje, só conhece as palavras. E ela comentando com as pessoas da editora me inspirou a colocar o depoimento dela aqui. Em nome do Senhor Jesus. Eu não estou te vendendo um livro. O que é? R$50, R$45, preço de lançamento. Eu estou te vendendo vida de Deus. Eu estou te vendendo Bíblia. Eu estou te vendendo experiências. Isso tem preço? Então eu não estou te vendendo. Eu estou compartilhando com você em 304 páginas alguma coisa que pode mudar a história do teu filho, pode mudar a história do teu casamento, pode mudar a história dos teus relacionamentos, das tuas finanças. Aqui tem uma matéria só sobre finanças. Dá de presente para alguém, mas também leia. Ah, apóstolo, eu não concordo. O único livro que eu concordo, deixa eu até pegar aqui que não estava na programação, o único livro que eu concordo 100% é aqui, ó,
Bíblia. Esse aqui, é claro, esse aqui eu concordo 100%. Posso rever. Esse aqui é coisa que eu não concordo. Mas esse aqui é 100%. Se você ler alguma coisa que não concorde, peça para o Espírito Santo. O que ele falou é tão contrário ao que eu penso. E deixa o Espírito Santo falar. Se não é para você, segue a vida. Somos irmãos em Cristo e vamos passar a eternidade com Ele. Olha, estou muito contente com essa semana, tem mais coisas acontecendo. Os irmãos que vão estar fazendo o Café com Deus, eles vão também estar compartilhando sobre o livro. Temos o curso online, seria tão importante você adquirir o curso online. Puxa vida, você vai ter as aulas, ali tem interatividade. Aqui também no fundo, lá no fim, né? No fundo não, no fim, tem uma parte ali para você praticar, interagir com o livro, rabisca, igual eu gosto de rabiscar coisas que me chamam a atenção. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo, ótimo final de semana, foi muito bom a gente passar esse tempo aqui, espero que você tenha sido abençoado. No meu coração, a minha alegria é que esse saber transformador ajude você a viver os melhores dias da sua vida. Valeu, Deus te abençoe, um ótimo final de semana.